Olá, começa agora mais um programa em pauta e hoje o nosso vereador convidado é o Pedro Tourinho, que abriu aí as portas do gabinete para receber a nossa equipe. Então, desde já, vereador, eu quero agradecer o senhor por deixar aí a gente entrar, bater um papo, conhecer um pouquinho mais sobre a sua vida política. Bem, olá então a todos os espectadores da TV Câmara. Viviane, um prazer conversar com vocês. Nosso gabinete é um gabinete aberto, né? Inclusive, quem estiver nos assistindo e quiser nos visitar aqui, quiser conversar conosco, é o gabinete 3 aqui da Câmara e está sempre aberto para receber as pessoas. É um importante espaço, né, para muitos setores, movimentos, grupos que vêm aqui dialogar conosco sobre os problemas da cidade, as questões da saúde e várias outras áreas nas quais o nosso mandato atua. Então, vereador, já pegando esse gancho, para o senhor a participação da população é fundamental na vida política? Seria um trabalho em conjunto aí, vereadores, população, executivo? Eu acho que essa discussão sobre a participação é um ótimo tema para a gente discutir, né? Existe vamos dizer, um discurso, lugar comum, que é o discurso da participação. Tem que participar, tem que participar. Agora, se você for observar a atuação política de cada partido, de cada mandato, de cada governo, a gente descobre que entre falar de participação e, de fato, promover ações no sentido de ampliar a participação pública, existe um abismo enorme, né? E hoje, infelizmente, nacionalmente, a gente vive um contexto de redução dos espaços de participação direta da população na gestão das políticas públicas, né? A gente está na lógica do quem manda aqui sou eu, né? A gente tem ouvido isso recorrentemente na televisão, nas falas do presidente da República, e tem visto mesmo um enxugamento, um encolhimento, um cerceamento dos espaços dos conselhos de saúde, que foram os principais dispositivos que a gente desenvolveu ao longo, né, de mais de 30 anos de democracia reestabelecida no Brasil, para permitir que pessoas, para além de nós vereadores eleitos, por exemplo, deputados, etc., senadores, pudessem também ter voz e ter vez nas políticas públicas. A gente sabe que isso melhorou muito a participação pública nas políticas, melhorou as políticas públicas porque criou instrumentos mais potentes de escuta. E aí, né, o nosso mandato, inclusive, é autor de várias iniciativas legislativas no sentido de fortalecer os conselhos. Por exemplo, nós temos agora, recentemente protocolado aqui na Casa, tramitando um projeto de lei que trata da garantia do direito a qualquer cidadão e cidadã da cidade de Campinas de participar, gravar, registrar as reuniões dos conselhos de políticas públicas aqui na cidade de Campinas. Também somos autores, né, de projetos de lei que tratam da criação de conselhos de políticas públicas, como o Conselho Municipal da Economia Solidária, que é uma área que a gente considera muito importante, né, a geração de emprego e renda, especialmente num contexto de desemprego alto feito a gente vive hoje, e que é uma política pública que, na nossa opinião, vai ser melhor gerida se ela for feita com a participação direta da população. A minha experiência pessoal, antes de chegar aqui na Câmara, tem muito a ver com isso. Eu fui conselheiro municipal de saúde, fui conselheiro nacional de saúde por vários anos e aprendi muito sobre como que esse tipo de dispositivo pode melhorar a participação na vida pública e melhorar a fiscalização das políticas públicas, que é algo que o nosso mandato faz também com muito vigor. E até pela profissão fora daqui da Câmara, né, o senhor é médico, o senhor tem muito contato com a população. É importante essa vivência, conhecer de perto os problemas? Eu diria que é um dos diferenciais do nosso mandato, é uma das coisas que eu considero mais importantes e que eu optei por não abrir mão, uma vez que eu me tornei vereador, que é o de ser um médico no Sistema Único de Saúde, de trabalhar e viver o cotidiano da rede pública de saúde de Campinas, né? Eu mantenho 2 horários por semana, 2 turnos por semana de trabalho em centro de saúde na cidade, ambos na região noroeste da cidade, que é uma região, né, que tem aí uma forte utilização do Sistema Único de Saúde, e acho que isso me propicia a oportunidade de vivenciar o cotidiano do SUS Campinas, de entender o que está com dificuldade para funcionar, o que está funcionando melhor, como os usuários estão enxergando a situação de saúde do município, e que inclusive motiva muito das críticas que eu faço à administração do prefeito Jonas Donizete, uma administração que, na minha opinião, se notabiliza por ter desmontado o Sistema Único de Saúde na cidade de uma forma muito contraditória, né? Porque a prefeitura do Jonas, ela tem um mérito no sentido de que ela conquistou aí o programa Saúde em Ação. Isso implicou na construção e reforma de vários centros de saúde, da AME, mas é interessante porque, ao mesmo tempo que isso aconteceu, a gente viu um esvaziamento importante da questão de recursos humanos, né? E saúde, a gente que vivencia a saúde sabe que é o seguinte: eu posso atender você maravilhosamente aqui,
nesse ambiente. Eu posso fazer uma consulta contigo que vai mudar a tua vida, que vai cuidar da tua saúde, e eu posso estar dentro de um hospital de elite e não fazer uma consulta contigo que vai te trazer bem. Por quê? Porque saúde é um ofício que se dá no encontro entre pessoas. Né? Ela não se dá no encontro entre a pessoa e uma máquina ou entre a pessoa e um prédio. Ela se dá no encontro entre pessoas. Tem que ter um profissional bem treinado, bem preparado, bem descansado para cuidar, para oferecer cuidado, para encontrar uma pessoa, e naquele encontro é que a gente produz o cuidado, o ato, né, de cuidar da pessoa. E isso talvez é algo que a prefeitura do Jonas nunca compreendeu a contento. Né? A gente tem um processo de perda de trabalhadores na rede pública em todos os setores, no Hospital Mário Gatti, na rede pública de saúde, sem reposição, né, ao longo desses anos. Isso faz com que, infelizmente, a nossa rede cada vez mais dê menos conta de cuidar das pessoas, mesmo que em prédios novos e bonitos. Ainda nessa área, o senhor é presidente da Comissão de Saúde aqui na Câmara. Exatamente. Eu após 6 anos aí como membro da Comissão de Saúde, tentando a presidência, na última legislatura eu era, inclusive, o único profissional de saúde aqui da casa, mas como eu sou um vereador de oposição, a gente sentiu que houve um impedimento até ali para que eu pudesse presidir essa comissão, o que acabou fazendo, na minha opinião, com que a comissão não cumprisse o papel de fiscalização, né, daquela que é a principal política pública da cidade, a política pública que gasta a maior fatia do orçamento municipal, é a política pública de saúde, né? E agora, nesses últimos 8 meses, a gente tem tentado dar uma outra dinâmica à política, à Comissão de Saúde. Fizemos várias diligências, que são as visitas nos equipamentos. Acho que tem muita coisa para a gente falar sobre as diligências que nós realizamos, né? E agora, na última reunião, inclusive, deliberamos a realização de 5 reuniões extraordinárias da Comissão de Saúde, que vão acontecer em loco nos 5 distritos de saúde de Campinas. Né? A TV Câmara, inclusive, certamente vai estar conosco. Nós vamos fazer um amplo debate diretamente com a população, próximo de onde acontece o cuidado, o atendimento em saúde. Né? A Comissão de Saúde deliberou por isso na última reunião, e eu acho que isso vai permitir, novamente, um gradiente de participação popular nos espaços da Comissão e da Câmara mais elevado do que quando a gente realiza a reunião da comissão aqui na casa. Então, a gente pode se preparar aí para 5 eventos grandes de discussão da saúde nas regiões da cidade. O senhor disse fiscalização, acompanhando um pouco o seu trabalho, o senhor está sempre, né, fazendo esse trabalho de fiscalização, e agora constatou a falta de medicamento na rede pública aí para depressão. No meu entendimento, uma das principais atribuições de um vereador não é a gente mandar cortar mato, tapar buraco na rua, né? Nem mesmo dar título disso ou daquilo, embora todos os vereadores, inclusive eu, façamos isso, né? Que é uma forma de prestigiar as pessoas, mas sim acompanhar e fiscalizar as políticas públicas do município. Não só através de leitura de planilhas, de leitura de dados, mas também acompanhar e fiscalizar como é que as políticas estão se dando na vida real, no cotidiano. Né? Como é que as pessoas estão sendo cuidadas, como é que está sendo o cotidiano das mães e pais que precisam ter filhos nas creches e não conseguem colocar os seus filhos nas creches, né? E da mesma forma, como é que está sendo o acesso da população a insumos que são de obrigação da prefeitura fornecer para as pessoas. Então, uma das questões, por exemplo, que a gente abordou recentemente é a falta, sim, de medicamentos antidepressivos, que é só um dos vários itens que estão em falta, mas é um que é particularmente grave porque, né, a gente sabe que a fluoxetina e a sertralina, que são medicamentos que estão em falta hoje na rede, são utilizados por muita gente. A depressão é um problema grave que acomete um percentual elevado da população. Quando eu falo elevado, eu estou falando de 15, 20% das pessoas adultas da cidade, é uma quantidade imensa, né? E esses medicamentos são um dos pilares do tratamento desse tipo de problema, e eles estão em falta. As pessoas estão tendo seus tratamentos interrompidos, né? Estão tendo recaídas, estão piorando de novo, né? De um quadro que provoca muito sofrimento nas pessoas, né? Quem já passou por uma depressão sabe do que eu estou falando, e isso certamente é um problema que a gente deseja enfrentar e tem denunciado. Da mesma forma, a gente tem também trazido a questão de outras esferas de governo que também fracassam na tentativa de prover medicamentos essenciais. Nós, recentemente, propusemos a criação de uma comissão de representação, que é uma comissão em que a Câmara se dirige a outro órgão de governo para tratar, junto da Secretaria Estadual de Saúde, da Diretoria Regional de Saúde e da farmácia de alto custo em Campinas, da falta de medicamentos de alto custo, que são medicamentos que vão cuidar de doenças muitas vezes um pouco mais
raras, um pouco mais graves, né, e que tem um custo muito elevado para o seu provimento. Por exemplo, um dos medicamentos que está em falta há 5 meses na cidade de Campinas é o Gilenya, que é um medicamento usado para tratar a esclerose múltipla, que é uma doença que, quando você interrompe o tratamento, as pessoas evoluem com crises que deixam sequelas neurológicas irreversíveis. Então, as pessoas não podem ficar sem esse tipo de medicamento. Elas já tiveram acesso a esses medicamentos em outros momentos e agora, por uma questão mesmo de incapacidade de gestão do governo do estado, a gente está tendo 5 meses já de falta desse remédio. Então, criamos uma comissão de representação, né? Na verdade, desejamos criar, porque ela depende agora da aprovação pelos demais vereadores, para que a Câmara possa pressionar o governo do estado no sentido de evitar que essa situação se perpetue. E a própria população chega para o senhor pedindo ajuda? Claro, né? A população vivencia uma situação de calamidade na área de saúde e constantemente nos procura e tenta o nosso apoio para poder enfrentar as questões, né? Muitas vezes são demandas de ordem individual e aí nesse sentido a gente inclusive novamente entende que o papel do vereador não é dar jeitinho para ninguém passar na frente na fila, mas sim averiguar se as pessoas estão tendo todos os seus direitos respeitados e garantidos, e em não tendo os seus direitos respeitados e garantidos, aí sim a gente atua para que as pessoas possam acessar os seus direitos, seja pelo processo de judicialização junto à Defensoria Pública, que acontece muito, a gente, né, ajuda as pessoas a encontrar o caminho do acesso ao tratamento pela judicialização, seja em parceria com instrumentos importantes que o SUS dispõe, como a ouvidoria do SUS, né, seja a partir mesmo do esclarecimento das pessoas sobre como é que elas podem acessar seus direitos. E, vereador, saindo um pouquinho aí da área da saúde, a gente sabe que o senhor atua bastante na saúde, Sim. mas também tem as outras áreas. Vivenciando aí ao longo desses anos como vereador, qual seria o outro problema que o senhor enxerga aqui de Campinas que precisa de uma atenção urgente? Olha, são vários, né? O nosso mandato definitivamente não é um mandato só da área da saúde, a gente sempre teve uma atuação muito plural. Uma temática que a gente enfrenta hoje assim, de forma muito intensa e inclusive promovendo debates relativos a essa questão, né? A gente realiza um debate junto ao Ministério Público, é a questão da déficit de vagas na educação infantil. Vamos lá. Campinas tem mais ou menos umas 6 mil crianças que têm uma demanda de utilização dos nossos equipamentos de educação infantil, creche, e que não conseguem, né? E aí todo ano a gente passa pelo mesmo dilema, a mesma situação dramática. As escolas começam com uma quantidade adequada de crianças por professor, as famílias no desespero para ter um lugar para poder deixar suas crianças, para poder educar suas crianças, entram na justiça e aí as salas vão sendo recheadas com mais crianças sem que haja um correspondente incremento de professores, e aí a gente vê uma situação dramática se perpetuando, né? A cada ano as salas começam com um número adequado e terminam com 2, 3 vezes o número de crianças que deveriam ter nas escolas. E para piorar, ainda assim, muitas das crianças não conseguem acessar esse tipo de política pública. E aí acabam indo para situações acochambradas, né? Um favor, a casa da vizinha. Não que isso não seja importante, não ajude muito, mas não é o que a gente quer. A cidade tem o compromisso e a responsabilidade de cuidar dessas crianças. E aí, o que nos preocupa particularmente, e inclusive foi objeto de um requerimento de informação, cuja resposta nos preocupou muito, foi a gente descobrir que a Secretaria Municipal de Educação, ao invés de ter construído um planejamento sistemático para ampliar essas vagas, nos últimos anos a gente teve inclusive a redução de algumas vagas de educação infantil, né? Sendo que o déficit de 6 mil vagas não diminuiu, o déficit só aumentou inclusive. Então, quer dizer, a prefeitura sabe que tem falta de vaga, reconhece isso, mas não atua para aumentar o número de vagas. E aí é nesse sentido que nós estamos em diálogo com o Ministério Público, né, e pressionando a prefeitura para que essa questão seja, vamos dizer, enfrentada de frente, que a prefeitura de fato saia dessa posição de omissão, uma posição que certamente não é confortável, mas é uma posição na qual a prefeitura já está há 7 anos, 6 anos e meio, né, e a gente tenha, de fato, uma solução para essa situação. A ideia seria construir novas creches? Como que seria? Sem Existe dúvida. Assim de primeiro o que fazer? Não, é construir novas creches, contratar mais educadores para que tenha um número razoável de educadores. Agora, recentemente, passou um projeto de lei para a contratação de mais educadores, isso nos alegra, né, em que pese isso poder ser tardio, isso se dá, né, agora é meritório.
E para isso vai ter que ter ampliação de vagas em creches, talvez contratação de parceiros para poder ampliar essas vagas também, né, junto a entidades, etc. O que não dá é para as crianças ficarem sem vaga. Isso para nós é impensável. Tem outras áreas, né, que a gente considera centrais para o seu enfrentamento, para a vida pública da cidade. A área do transporte público é uma área que a gente considera muito importante. Eu sou autor de várias iniciativas aqui no sentido de ampliar e qualificar o acesso ao transporte público na cidade. A gente sabe que a cidade de Campinas ela sofreu, nos últimos anos, um processo de degradação do transporte público municipal. Quem usa ônibus sabe do que eu estou falando, que não é demagogia. A gente teve uma redução da frota de ônibus na cidade, né? Então, durante vários anos, sob embaixo do nariz da prefeitura, com a anuência da prefeitura, né, a frota entrava na operação de férias, reduzia num percentual de 10, 12, 15% o número de ônibus, e quando voltava, não recompunha a totalidade dos ônibus que tinham sido colocados, tirados de circulação. Então as linhas começaram a ficar mais longas, com maior intervalo entre os ônibus. O Jonas tirou os cobradores dos ônibus, né? Isso foi uma coisa que a gente enfrentou muito intensamente aqui. E agora a gente tem questionado, né, o critério que a prefeitura usou para aumentar, apesar da baixa qualidade do sistema, aumentar a tarifa. A gente teve mais um aumento da tarifa, o que significa mais ônus para a população. Temos agora algo que nos preocupa muito e a gente está de olho e vai acompanhar, que é a abertura da licitação para a nova concessão de transporte público na cidade de Campinas. Essa é uma parte, inclusive, que quem está nos assistindo deve procurar informações sobre isso, acompanhar, porque é uma licitação que vai conceder esse setor por muitos anos. Eu não lembro exatamente quantos anos, são 15, 20, mas é um bocado de tempo e vai implicar no desenho do transporte público municipal por muitos anos. E a gente precisa garantir que isso vai ser feito de forma lisa, idônea, sem favorecer grupos, sem permitir que esse sistema horroroso que a gente está na cidade hoje continue sendo o sistema da cidade. As pessoas têm direito a transporte público de melhor qualidade. Essa licitação, por exemplo, o senhor vai acompanhar de perto? Já estou acompanhando, ela está nesse momento, acaba de ser publicada, né, o edital para essa licitação. Então a gente está acompanhando e quer que as pessoas de imediato se atentem a isso para poder acompanhar também. Vereador, ainda falando de trânsito e mobilidade, em relação à INDEC, o senhor quer que seja pública a infração que ela aplicar? Como que seria isso? Veja bem, né, mais um projeto de lei da nossa autoria. A relação da prefeitura com as empresas de transporte público, feito disso, é uma relação que eu considero promíscua, inadequada, na minha opinião. Porque ela não preza efetivamente pela defesa do interesse público, ela preza pelo interesse das empresas. Essa é a realidade. Um dos exemplos maiores disso é o seguinte: você tem dois tipos de infração que podem ser cometidos e autuados na cidade. Uma são as infrações do Código de Trânsito, multa. A multa que eu, você, todo mundo que está dirigindo toma. Essa multa, por lei, ela tem que ser de fato divulgada no Diário Oficial quando as empresas de ônibus, quando os ônibus tomam essa multa. Tá? Então o ônibus vai lá, fura um sinal vermelho. Vai ser multado, o fiscal viu, pum. Beleza, essa parte legal. Mas tem uma outra multa, uma outra infração, que é quando a empresa descumpre aquilo que está no contrato dela. Ela no contrato colocou assim, ó, nós vamos suprir a região do Mirassol com 3 ônibus que vão passar de 20 em 20 minutos. E ao invés de colocar 3, a empresa coloca 2. E aí na hora que vai passar no terminal, ao invés de passar de 20 em 20 minutos, ele passa de meia hora. E o fiscal vê isso. Autua. Caneta. Sabe o que acontece com essas multas? Tudo se perde. Isso era um instrumento para impedir que as empresas continuem fazendo isso. E aí o que nós queremos é que essas multas também são os autos de infração, esses autos de infração também sejam publicados no Diário Oficial para que a cidade possa ver quantas vezes as empresas estão descumprindo os contratos, quantas vezes, né, a população está tendo o seu direito que está lá, ela está pagando por isso na concessão desrespeitado, e que a gente possa melhorar os mecanismos de fiscalização e participação, feito que você colocou no começo, que eu acho que é o único caminho para a gente melhorar as políticas públicas. A gente só aqui, os vereadores sozinhos, que pese a gente ter um papel que a gente cumpre importante, a gente sabe que a gente não tem força para enfrentar isso só. Só com um gradiente cada vez mais alto de participação popular, a gente tem alguma chance de conseguir melhorar de verdade as políticas públicas. O senhor disse isso, aí melhorar a política pública. Como que é hoje na sessão? O senhor vê aí um avanço, uma evolução do seu primeiro mandato para agora? Como que é? E chegar ali, brigar pelo seu projeto de lei, pelo seu requerimento? Bem,
evidentemente tem avanços, né? Primeiro um avanço de compreensão, né? Sobre como é que é a dinâmica do plenário, como é que é a dinâmica da relação da prefeitura com os vereadores, né? Em que pese a gente avançar na compreensão, não quer dizer que a relação aqui na cidade está se tornando mais republicana ou melhor. Infelizmente, a gente continua tendo uma relação aqui na casa em que existe uma maioria que se vincula ao prefeito municipal, que apoia o prefeito municipal em todas as suas iniciativas e que muitas vezes impede que a gente conclua um trabalho de fiscalização e de apuração da forma como a gente acha que deveria ser. Então, a gente consegue hoje, eu acho, fazer isso de forma cada vez mais contundente, cada vez mais precisa, porém, infelizmente, a gente não consegue garantir que essa relação entre a prefeitura e a base se resolva de forma mais clara e a gente tenha, na minha opinião, a Câmara cumprindo toda a potencialidade que ela tem de fiscalização. Mas, cada vez mais, a gente consegue, aqui no nosso mandato, eu estou no meu segundo mandato de vereador, produzir intervenções mais precisas, que conseguem entender melhor as políticas públicas, e eu acho que esse amadurecimento tem sido muito benéfico para a nossa atuação parlamentar aqui. Os problemas da cidade também têm mudado? É diferente daquele primeiro ano que o senhor pegou e começou para agora? O senhor tem encontrado mais dificuldade ou não? Olha, é uma boa pergunta, porque tem problemas que mudaram e tem problemas que se repetem. Vou dar um exemplo de um problema que se repete, apesar de todo o amadurecimento que a gente teria para enfrentar isso. Em 2013, o Jonas Donizete mandou demitir os funcionários do Cândido Ferreira, demitiu 1.000 funcionários do dia para a noite. Esses funcionários, eles atuavam em várias áreas, inclusive no combate à dengue. Demitiu em 2013 os agentes de controle ambiental que faziam o manejo dos focos de dengue na cidade e não contratou, eram mais de 200, não contratou um quantitativo para substituir. O que aconteceu? Tivemos a maior epidemia de dengue do Brasil em 2014 e a segunda maior epidemia de dengue do Brasil em 2015. Foram mais de 100.000 notificações de dengue na cidade de Campinas naqueles 2 anos juntos. Mais de 10% da população foi notificado. No caso da dengue, para cada pessoa notificada, pelo menos uns 4, 5 teve e não notificou. Então, na verdade, mais ou menos metade da população adoeceu por dengue em 2 anos seguidos. Quer dizer, uma situação dramática, evitável, porque a gente sabe quais são as políticas públicas que podem fazer o controle do vetor, do Aedes aegypti. Não é que é fácil, é um desafio, né? Mas a gente falou, bem, a cidade aprendeu, né? Foi um batismo de sangue, né? A gente aprendeu a enfrentar isso de forma dura. Pois bem, esse ano chegou um vírus novo e nós tivemos mais de 25.000 casos de dengue na cidade de novo, né? E estamos a caminho de ter ano que vem mais uma epidemia dramática, grave. Que a população tem que saber disso, porque infelizmente até o momento a prefeitura não tem tomado as atitudes necessárias para impedir que isso aconteça. O que é isso? O que é tomar as atitudes necessárias para que isso aconteça? É a gente assumir uma mobilização popular vigorosa, forte, estruturada, mediada pela prefeitura para que o problema da dengue se torne um problema central na vida pública da cidade. A Comissão de Saúde pretende fazer esse enfrentamento. A gente vai na próxima reunião agora em setembro ter isso como pauta central da comissão, mobilizar e organizar a população para enfrentar isso, mas a gente se preocupa de ver os problemas se repetindo. Para o senhor, falta se antecipar aos problemas? Porque a gente sabe que pode ter a dengue aí, já deveria estar trabalhando com isso. Então, eu não diria se antecipar, eu diria que a prefeitura ser capaz de fazer um planejamento, entender a complexidade dos problemas que estão sob sua administração e utilizar a plenitude dos seus recursos para poder enfrentar as questões. A prefeitura tem relação com Deus e o mundo nessa cidade, tem relação com o exército, tem relação com as igrejas, tem relação com a sociedade civil, e a prefeitura precisa lançar a mão da força que tem para poder fazer com que, feito eu falei, esse problema da dengue se torne um problema mais do que um probleminha que a gente espera viver em fevereiro, março, abril de todo ano, um problema que vai ser combatido com vigor, porque o que acontece? A dengue não é uma doença qualquer. A dengue, assim como as outras doenças transmitidas por mosquitos aqui na cidade de Campinas, como o Zika e o chikungunya, são doenças que matam. O caso do chikungunya deixa sequelas de longa duração nas pessoas, as pessoas às vezes chegam a passar anos com dor crônica por causa do chikungunya. O Zika, não preciso falar das sequelas que o Zika deixa, as questões de prejuízos no desenvolvimento fetal, de prejuízos graves para crianças e para as mães. Então, é um problema
que, na minha opinião, exige uma priorização mais alta, um planejamento mais estruturado e uma destinação de recursos, como, por exemplo, recursos para a publicidade, que a prefeitura gasta muito e que não gasta, na minha opinião, bem o suficiente para que isso seja, vamos dizer, se torne um problema central para a vida pública da cidade. Esse planejamento também seria em todas as áreas? Sem dúvida. Eu dei o exemplo da dengue, mas eu acho que esse déficit de planejamento é um déficit que é global, né, na administração pública municipal. Tem áreas que a coisa vai melhor, tem áreas que a coisa não vai, e acho que particularmente na área da saúde, definitivamente ela não tem ido muito bem. E a população sempre participando, né? A população também tem que saber da força que tem para cobrar esse planejamento e estar presente aí nas ações. É o que eu repito, a população, não cabe à população, num contexto feito esse que a gente vive, uma postura de passividade. A gente precisa que a população assuma uma postura de protagonismo, de interesse. Existem instrumentos abertos de participação. As reuniões da Comissão de Saúde, inclusive aqui, estão abertas para a população, elas têm sido ocupadas, né, pelas pessoas de forma intensa. E sem isso a gente acha que não tem como ter sucesso, não. E pegando esse gancho, vereador, lembrando o pessoal de casa que seu gabinete aqui está sempre aberto. É isso, a gente está... aqui o telefone aqui é o 3736-1320, quem quiser ligar aqui para conversar com a gente. Tem as nossas redes sociais, né, o facebook.com/tourinhopedro, é o meu nome trocado aí, porque foi como a gente conseguiu colocar no Facebook, né? Podem ligar, podem também vir aqui à Câmara e a gente está sempre aberto para discutir. Vai ser sempre um prazer receber as pessoas aqui. Eu aproveito então também para agradecer o senhor por participar aqui com a gente no programa Em Pauta, abrir para a gente também, para a nossa equipe, o seu gabinete. Bom, a gente está sempre à disposição. Espero que a gente possa conversar mais em outros momentos. Quem quiser, estamos aqui, tá bom? Com certeza a gente vai acompanhar mais ainda de perto o trabalho do senhor e dos demais vereadores aqui também na casa. Então, muito obrigada, vereador, mais uma vez por receber a gente. A você de casa também, muito obrigada pela sua companhia e audiência. E a gente se vê no próximo Em Pauta. Tchau!